Muito boa tarde. Quero começar, como normalmente se começa, uma apresentação, por agradecer o convite que me foi dirigido, agradecer a vossa generosidade e dizer-vos que, quando me convidam para falar sobre os temas mais variados, no caso de hoje é este, mas normalmente no âmbito da filosofia, da teologia, é sempre desconfortável porque fico sempre com a ideia que eu deveria estar aí sentado, calado, a ouvir-vos e, portanto, tenho muitíssimo mais a aprender convosco do que propriamente vocês terão comigo. Por isso, o exercício que vamos aqui fazer é simplesmente uma reflexão em torno desta questão, da questão do círculo invisível. E é uma questão que para mim me é querida. E porquê? Porque a par do meu estudo, a par da minha profissão como professor, dedico parte do meu tempo e dediquei parte da minha juventude a uma arte que é a arte do ilusionismo. Uns preferem magia, outros simplesmente ilusionismo. E acabei por descobrir, na arte do ilusionismo ou da magia, acabei por descobrir que tinha tudo a ver com a nossa vida. Tinha tudo a ver com a filosofia. Era muito mais do que uma mera arte de espetáculo. Era muito mais do que fazer qualquer coisa de extraordinário que depois culminava com o aplauso do público. Público esse que assiste e quando assiste sabe que está a ver um truque, sabe que não é verdade. Contudo, há sempre a expectativa, uns, evidentemente, de tentar descobrir o truque, tentar perceber qual é que é o segredo, outros, de viver aquele momento de ilusionismo que podemos dizer que é também de emocionismo. A arte de provocar emoções nas pessoas. E quando se fala em ilusionistas, normalmente temos presente a ideia de segredo. Os ilusionistas guardam segredos e normalmente não os contam. E também os ilusionistas têm este processo que é absorver, ou seja, entrar dentro de um grupo mais fechado, subindo de grau a degrau, ganhando conhecimento e depois executando a arte da prestidigitação. Contudo, esta aura que se cria à volta dos ilusionistas, há um certo endeusamento, por vezes, a ideia de que é capaz de fazer coisas incríveis, que vai muito mais além do que separar assistentes, de fazer aparecer pombas, tigres ou elefantes, de levitar ou de outros prodígios. E por isso, permitam-me fazer-vos aqui uma brevíssima demonstração para perceberem um pouco melhor o que eu vou dizer depois daqui em diante. Todos conseguem ver o lenço que eu tenho aqui na minha mão, correto? Sim. De que cor é? Verde. Verde associamos a quê? À esperança, por exemplo. Se eu guardar assim o lenço dentro da minha mão e se pensar numa cor diferente, em vez de verde, pode ser vermelho, por exemplo, eu estalo assim os dedos e vejam como, sem mexer nas minhas mangas, sem voltar com as mãos ao bolso, eu automaticamente transformo assim o meu lenço verde num lenço vermelho. Pronto, normalmente nos espetáculos as pessoas aplaudem neste momento. Não é um espetáculo, eu sei. E normalmente espera-se sempre que o ilusionista faça algo ainda maior e, portanto, depois, logo a seguir, conseguimos restituir aquilo que foi desfeito no final, volta à sua forma original. E isto é um truque de prestidigitação. Os mágicos ou os ilusionistas não revelam, exceto quando estão dentro do seu círculo de amigos. Ou no seu círculo. Eu quando digo amigos, amigo não é bem o amigo, mas sim aquele que estima as coisas na mesma perspectiva, ou seja, os outros ilusionistas. E gostava de partilhar convosco, então, para perceberem que isto não é nada de extraordinário. O extraordinário está muito para lá daquilo que é o truque. Então, como é que isto se faz? É muito simples. Precisamos de quê? De um lenço verde e de um outro vermelho. E aquilo que eu fiz foi o seguinte. Enquanto conversei convosco, dando as primeiras palavras,
Num primeiro momento eu tinha o lenço vermelho escondido dentro do meu bolso esquerdo. Entretanto, enquanto falo convosco, o que faço é isto. Portanto, o lenço verde estava guardado no meu bolso direito. Apresentei-me, falei, teci algumas considerações e depois, ao tirar o lenço do meu bolso direito, a minha mão o que é que vai fazer? Vai guardar o lenço vermelho dentro da mão e nunca vou mostrar. Portanto, toda a gente fica com a percepção que eu fui buscar simplesmente o lenço verde. Mostro o lenço, guardo o lenço verde na minha mão e puxo o vermelho e aparentemente temos aqui um truque de magia, temos aqui uma ilusão que depois provoca o fascínio, encanta, faz-nos sonhar e até mesmo acreditar. Esta é a versão simples de apresentar então este truque de ilusionismo. Esta é a parte muito simples. O que é que nós não podemos fazer? Não podemos abrir, mostrar, não podemos abrir a mão. Atenção, exceto se forem mesmo muito, muito, muito bons a fazer este tipo de truques, estão à vontade, as pessoas ficam completamente vidradas. Obrigado. Obrigado. Mas atenção, é só ilusionismo, está bem? O lenço, desde que fique bem guardado dentro da vossa mão, ninguém vai reparar nele. É uma questão de perspectiva, é uma questão, a forma como apresentamos a simpatia, o sorriso, ou seja, o simples facto de eu agitar o lenço vermelho, sorrir para cada um como se fosse o único à face da Terra, faz com que vocês se envolvam, entrem no fascínio da magia. E a pergunta é, bom, mas então e o lenço vermelho? Para onde é que foi o lenço vermelho? Ou neste caso, o lenço, seja qual for o que desaparecemos da nossa mão, já sabem, em primeiro lugar, ele nunca sai das vossas mãos, tem que manter sempre a mesma posse. Em segundo lugar, dizer-vos também que isto é muito importante, principalmente se vocês falarem em público. Porquê? Porque enquanto falam, podem exercitar... Peço desculpa. Enquanto falam, vocês... Perdão. Bom, obrigado. É o espírito, é esse o espírito. Vamos a questões mais práticas. Gaspar Cardoso de Sequeira, um português, matemático, físico, apaixonado por várias artes, publicou em Portugal um livro que se chama, ou intitulado Tesouro de Prudentes, e nele, em 1612, no seu prólogo, ele começa por dizer precisamente isto. Para evitar o prudente leitor o trabalho de discursar a razão do título deste volume, Tesouro de Prudentes, deve saber que, suposto que seja fabricado para que todos se aproveitem dele, só os prudentes o farão, porque os tais sabem conhecer as coisas e estimá-las no que valem. Nesta edição, neste tratado, ele, pela primeira vez, fala-nos de ilusionismo, apresenta a arte do ilusionismo, a arte da magia, integrada na física, na matemática, na ciência. E porquê é que eu fui buscar esta citação do prólogo de Gaspar Cardoso de Sequeira? Porque já em 1612, e claro, muito antes, existia a ideia de que uma coisa é aquilo que nós olhamos no nosso dia-a-dia, absorvemos através dos sentidos, outra coisa é o que nós entendemos. Dizia-me um grande amigo, talvez um dos maiores, talvez não, sem talvez, mesmo um dos maiores historiadores e mestre na arte ou no conhecimento do livro antigo, a propósito dos livros que por vezes, e ainda existem, na Torre do Tombo, encaixotados, e diziam que ele tinha sorte em encontrar aqueles livros porque descobria verdadeiras preciosidades, alguns exemplares únicos, coisas raras, e na verdade a sorte, dizia-me ele, não é dele. Não é? Porquê? E agora eu completo. A sorte é daquele livro que teve alguém que o reconheceu, que percebeu o que é que ali estava, que lhe deu e conferiu valor. E é um pouco isto que nós, nas nossas vidas, passamos o tempo inteiro a conferir valor. Não vou a propósito do círculo, até porque certamente que teríamos aqui gente muito mais habilitada para falar sobre a questão hermética desta figura geométrica, matemática, alquímica, até as ideias associadas ao círculo, nomeadamente a ideia de perfeição,
de eternidade, de inclusão ou de exclusão. A verdade é que nós criamos esta aura, vamos-lhe assim chamar, que é nada mais, nada menos do que uma percepção da realidade, uma percepção das coisas. Há pouco, aquilo que eu fiz não foi uma ilusão. A ilusão esteve desse lado, na vossa percepção, na forma como absorvemos as coisas, na forma como as retemos e interpretamos. Se falarmos, com a maior parte das pessoas sobre, por exemplo, e vamos evocar, escutámos aqui o hino órfico, o grego, vamos regressar à Grécia, se evocarmos aqui o exemplo de Pandora, da caixa de Pandora, ou o jarro, ou o pote, como quisermos traduzir, dizem alguns que tudo o que era mau soltou, saiu, espalhou-se pelo mundo. E restou o presente dos deuses, o melhor que lá podia ficar, a esperança. Contudo, temos vários filósofos que também discursaram sobre a questão da esperança e que nos apontam não a esperança como algo de bom, mas como algo terrível. Nietzsche vai depois dizer que é o maior de todos os males da humanidade. Porque nos faz sofrer. Porque nos leva a acreditar. E enquanto acreditamos, lutamos, batalhamos, desejamos, seguimos em frente. E aí, uma vez mais, podíamos dizer, por essa razão, aparentemente os deuses devem estar loucos. Porque, de facto, trocam-nos as voltas permanentemente. Quando olhamos para textos conhecidos, mais clássicos, e podíamos aqui evocar a tragédia, ou as tragédias gregas, Traquínias, Electra, Édipo. Quantos destes textos nos trazem, nos arrastam para a realidade que tudo é uma ilusão. A tragédia é trágica. E porquê? Não porque acaba mal. É o problema do destino. Numa entrevista com o professor Gandra, dizia-nos ele, se no universo nada é livre, porque é que o ser humano haveria de ser livre? E agora eu digo, e não será precisamente a liberdade uma ilusão? Temos um círculo, aparentemente, temos um círculo aqui projetado. Um eclipse, dizem alguns. Uns veem o círculo de luz, outros veem o círculo negro formado pela lua, pela sombra. Mas, na verdade, não existe círculo nenhum. Somos nós que reconhecemos o círculo, que lhe conferimos qualquer coisa, a tal aura que interpretamos. E por isso é tão importante percebermos que nos pilares de uma sociedade que pensa, imaginem, quantas pessoas estão lá fora, agarradas ao Facebook, ao Instagram, à televisão, às supostas notícias, aparentemente preocupadas com o mundo. Mas preocupar-nos para quê? Se é tudo uma ilusão. Queremos mudar o mundo para quê? Se temos um destino e os deuses provocam-nos e acaba sempre tudo como tem que ser. Se calhar não são os deuses que devem estar loucos. Os humanos é que devem estar loucos. Cumpria Édipo casar com sua mãe e matar o seu pai. E ao fugir do seu destino concretizou. Então cada um de nós podemos fazer permanentemente esta pergunta que é, então afinal o que é que eu faço aqui? É gozar da minha liberdade? É reconhecer a ilusão do mundo? É aprender com o quê? Questões que permanentemente surgem ao espírito humano. Quando partilhamos determinadas ideias, por exemplo, não é preciso partilhar ideias, já todos tivemos uma experiência, pelo menos, de amor. Um amor
e não vamos aqui tecer considerações sobre o amor, mas aquele amor que nos faz aproximar, que nos faz falar baixinho, sussurrar, segredar, se calhar até que nem sequer precisa de palavras. Não necessita da fragilidade das palavras. Esta é uma imagem. Quanto mais estamos ligados intimamente, menos temos que falar. E podemos falar baixinho. Em oposição, por vezes zangamos-nos com alguém e desatamos a gritar. Mesmo que a pessoa esteja ali perto. Não havendo a necessidade de gritar, porque a pessoa não está longe, eu não preciso de falar alto para que ela me consiga ouvir, ainda assim grito. Porquê? Porque são os nossos corações que estão afastados. Afastamo-nos. E afastamo-nos por puras ilusões. A ilusão que está precisamente na fragilidade dos nossos sentidos. Descartes cedo percebeu e por isso nos vai dizer que os sentidos enganam, e se os sentidos nos enganam, não nos podemos deixar levar por eles, não podemos procurar a verdade pelos sentidos. Só pela razão. Contudo, a razão também nos pode enganar. Então é nesta tensão entre o que somos e o que queremos ser, entre aquilo que desejamos e aquilo que pode vir a acontecer, o sofrimento que a esperança nos provoca. Sofrimento esse que, por exemplo, o budismo vai tentar, e com a mensagem de Buda, o Siddhartha, o que vai perceber e vai transmitir aos seus discípulos, chamemos-lhe assim, é a ideia de que precisamente nós não podemos sofrer com o futuro, porque não o vamos poder mudar. Não podemos sofrer com o que já aconteceu e não volta mais. Temos que circunscrever ao momento. O aqui, o agora. Diferente da fé. Que essa pode ser cega. Que essa é uma forma também ela de razão. Não é só acreditar porque sim, é acreditar porque olho para algo que me transmite qualquer coisa mais. E vejam, nós podemos dizer que somos uns privilegiados. Somos privilegiados porquê? Porque estamos a falar de coisas que são importantes para a nossa vida e para a humanidade. Mas vejam, a grande maioria está lá fora e não quer saber. A grande maioria não quer saber, não faz parte deste círculo que, por mais que digamos que é um círculo de inclusão, porque a circunferência, quando era feita, quer nas tradições antigas, não era simplesmente para separar o sagrado do profano. Os segredos existem, não é apenas a ideia da ocultação de verdade, mas sim de uma generosidade na partilha, que só pode ser apreendida por quem é capaz de ver, de entender. Conta-se que, e aproximamos da reta final da minha apresentação, conta-se que numa altura em que o contrabando era a prática comum, era uma necessidade, na fronteira entre Portugal e Espanha, há um polícia que toma atenção numa pessoa que passava a fronteira, ou seja, ia para a Espanha, e passado umas horas regressava à fronteira com um carrinho de mão cheio de areia. E o guarda mandava-o parar, vasculhava a areia, porque tinha a certeza que ele estaria a contrabandear qualquer coisa. E isto dá-se 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, todos os dias. E chega ao ponto em que ele diz assim para ele: bom, algum dos dias eu vou apanhar. E isto aconteceu durante anos. Lá vinha o homem com o carrinho de mão cheio de areia a atravessar a fronteira de Espanha para Portugal. E nunca o polícia encontrou coisa alguma no meio da areia. No final, mesmo ali no momento de entrar na reforma, o guarda decidiu dar uma palavra àquela pessoa e disse: olha, eu a partir de amanhã já não sou fiscal, já não vou fiscalizar mais nada, mas eu amanhã quero conversar consigo. Nesse dia ele não fiscalizou a areia e o homem passou. Lá foi com o carrinho de mão, cheio de areia. Dia seguinte, lá vem um homem. Ele diz: bom, dou-lhe a minha palavra, por favor,
Diga-me qual é que é o segredo. Passei 20 anos da minha vida a suspeitar que o senhor traficava qualquer coisa. O senhor passava de Portugal para a Espanha, vinha de Espanha com o carrinho de mão cheio de areia, dentro da areia não aparecia nada. Afinal, o que é que o senhor fazia? Prometo que, se me disser a verdade, eu não o prendo, nem revelo aos meus colegas. E ele disse, olha, tem toda a razão. Ao longo destes 20 anos, eu traficava. Mas o quê? Carrinhos de mão. Às vezes, o segredo é isto. Não é o que se pode dizer, é o que está diante dos nossos olhos. É aquilo que o mestre permite que o seu discípulo experimente. Um ciclo que não tem nem princípio nem fim. Um ciclo que quando somos iniciados, e certamente que todos nós fomos iniciados das formas mais variadas, uns em termos religiosos, outros noutro âmbito, mais ou menos filosófico, mas a nossa iniciação, seja na família, seja no círculo de amigos, seja no círculo de companheiros, de mestres, do amor, de estudantes, de professores, seja qual for ele, nós reconhecemos-nos por gestos, por toques, por palavras, uma troca de olhar. E isso não se revela em livros. Partilha-se, vive-se, experimenta-se. Ainda que no fim tenhamos esta percepção como um todo, que é muito provável que isto seja tudo uma grande ilusão. Nós somos espectadores, permanentemente, a sermos iludidos. A alegoria da caverna, Platão. O medo das sombras. Libertamo-nos, mas quem criou a ilusão fomos nós. O resto eram apenas sombras. Quando, uma vez mais, vamos evocar Nietzsche, vai dizer que o humano e o super-humano, a ideia de super-homem que criamos, somos extraordinários se formos super-humanos, com superpoderes. E há pouco tempo, José Maria Esquirol, filósofo, que nos vai dizer, não é sermos super-homens ou super-mulheres, é sermos mais humanos. Humano mais humano. Termos a capacidade de, no barulho de tudo o que acontece fora, percebermos o que se passa dentro. Porque o primeiro círculo somos nós. O que nos envolve. E que vamos alargando nas nossas relações. E é curioso. Falamos do círculo, sendo que este círculo é permanentemente invisível. Estamos a falar de algo que não podemos ter a percepção, e a pouca percepção que temos é apenas uma ilusão. Obrigado.